Bom, até agora a gente já viu tudo o que tinha que ser visto sobre linguagens regulares. A gente já viu os autômatos finitos, seu funcionamento, a equivalência entre os vários modelos. A gente viu as expressões regulares, a sua equivalência com os autômatos e também os aspectos práticos tanto dos autômatos quanto das expressões regulares. Agora a gente vai partir para um outro nível. A gente vai ver o que são linguagens não regulares. Para isso, a gente vai primeiro fechar aí o ciclo e determinar exatamente o elemento ou a característica essencial, aquilo que torna uma linguagem não regular. Nesta aula, a gente vai cobrir o conteúdo dos livros do Hopcroft e do Zipser conforme está apresentado no vídeo. A gente vai usar o capítulo 4, a seção 4.1 do livro do Hopcroft, o capítulo 1, seção 1.4 do livro do Zipser. Bom, até agora a gente fez a associação com as linguagens regulares de duas formas. A gente viu os autômatos finitos como um modelo de computação abstrato e que reconhece as linguagens regulares. E a gente viu as expressões regulares, que são um modelo formal para você descrever as linguagens regulares. E claro, a gente fez aí a equivalência entre esses dois elementos. Mas olhando para esse conjunto, né, essa classe de linguagens, qual que é a característica? Se você, um ser humano, bater o olho para uma linguagem, uma definição de linguagem, o que caracteriza essa linguagem como regular? Tá? A gente fez essa distinção através das máquinas e das expressões, ou seja, as máquinas têm um conjunto finito de estados e transições, é isso que caracteriza do ponto de vista do funcionamento. Das expressões regulares são as operações regulares, ou seja, a união, concatenação e estrela, certo? Mas a característica essencial que a gente consegue dizer o que é uma linguagem regular, ou melhor, quando que a gente sai do limite das linguagens regulares e vai para fora, o que é essa característica, o que define essa fronteira, que isso a gente não viu, tá? E o fato, ou a grande distinção, é justamente a característica de ser baseado em estados, tá? E esse conjunto de estados ser um conjunto finito, tá? É justamente esse ponto que caracteriza as linguagens regulares. Esse tipo de autômato, a gente pode dizer de uma forma informal aqui, é que esse tipo de autômato não consegue contar. O que significa isso? Qualquer linguagem que eu preciso ter um contador, que eu preciso saber o número de ocorrências de determinado símbolo, o número de ocorrências de determinado padrão, esse tipo de linguagem não pode ser regular, certo? Se você precisou contar, não é regular, certo? Vamos fazer um exemplo para ilustrar isso aqui. Imagina que eu preciso fazer uma linguagem, um autômato que reconhece parênteses aninhados. A minha linguagem tem que reconhecer cadeias, ou melhor dizendo, onde os parênteses são aninhados. Tá, não vou definir muito formalmente, mas só para ter uma ideia. Exemplo clássico aqui, uma expressão aritmética, né? 1 mais 2 vezes 3 menos 5 mais 7 vezes 7, fecha parênteses, menos 6, fecha parênteses. Como é que eu consigo dizer que essa linguagem, essa cadeia pertence a essa linguagem? Eu tenho que contar quantas vezes eu abri parênteses, e cada vez que eu abrir um parênteses eu preciso fechar ele. Cada vez que eu abrir um parênteses eu preciso fechar ele. Cada vez que eu abrir um parênteses, eu preciso fechar ele, certo? Ou seja, eu preciso fazer a contagem de quantas vezes eu abri o parênteses e quantas vezes eu fechei o parênteses, para depois poder comparar, certo? Então essa é a característica dessa linguagem. Como é que eu poderia fazer um autômato que reconhece essa característica?
eu poderia pensar numa seguinte forma. Eu estou vamos pensar no autômato não determinístico. Eu estou no estado inicial. E vão aparecendo os elementos aqui da minha expressão, por exemplo, de 0 a 9. E também os operadores. Mais, menos, vezes, dividir. Tá? Então, enquanto for ficando apenas esses símbolos, eu não tenho nenhum parênteses aninhado. Aí apareceu um abre parênteses. Eu vou para um estado aqui. Vou chamar de nível de aceitação. Aqui, ó, nível 0, nível 1. Apareceu um parênteses. Eu tenho que fechar ele para poder voltar ao meu estado normal de aceitação aqui, ó. Então, enquanto eu estiver no estado 0, eu estou aceitando porque não tem nenhum parênteses sobrando, certo? Porque se eu abrir o parênteses uma vez, aí eu posso, claro, ter mais elementos aqui, né, de 0 a 9, mais, menos, vezes, dividir. Mas enquanto não fechar o parênteses, essa cadeia não está aceitando, certo? Então, daqui para cá, só pode voltar para cá, certo? Espera aí. Vou apagar aqui. Pronto, arrumei aqui. Ou seja, eu tenho que ter essa característica. E se eu tiver agora um segundo nível de parênteses, que pode acontecer, né? Então vamos para um segundo nível. Abre parênteses, fecha parênteses. Aqui também eu posso ter qualquer símbolo nesse estado. Só que veja, se eu estou no estado 2 aqui, quer dizer que já teve dois parênteses que não foram fechados. Ou pode até ter tido mais parênteses, mas eles foram fechados, né? Sempre que eu abrir um parênteses e não fechei, eu vou subir o número de estados. Se eu quiser fazer a possibilidade de ter 3 níveis de parênteses alinhados, eu preciso colocar mais um conjunto de abre e fecha parênteses. Veja, eu vou precisar de infinitos estados aqui, se eu quiser que essa linguagem seja reconhecida na sua totalidade. Então, eu teria que ter um conjunto aqui de estados que chegasse no número infinito aqui, certo? Quer dizer, eu começo no 0, vou até o infinito. Cada vez que eu abrir o parênteses, eu posso fechar, certo? A única forma de reconhecer um número infinito de parênteses alinhados seria ter um número infinito de estados, o que não é possível, justamente porque um autômato finito, ele é assim chamado porque ele tem um conjunto finito de estados, certo? Então, essa linguagem aqui, né, cadeias onde eu tenho os parênteses alinhados corretamente, ou cada vez que eu abro um parênteses eu fecho o parênteses, essa cadeia não pode ser, essa linguagem não pode ser regular, porque é impossível fazer um autômato com um número finito de estados, infinito de estados, certo? Justamente essa característica que define o limite entre as linguagens regulares e as linguagens não regulares. Bom, vamos ver outros exemplos da mesma característica. Se eu tiver uma linguagem onde eu tenho 0 repetido n vezes e o 1 repetido n vezes, para qualquer n, eu não tenho como fazer um autômato finito que reconheça essa linguagem. Porque, novamente, eu tenho que contar o número de ocorrências de n, de 0, e depois contar o número de ocorrências de 1, para poder comparar os dois. É o mesmo caso de você contar quantas vezes abriu o parênteses para ver se fechou a mesma quantidade de vezes. Certo? Isso aqui também não dá para fazer com uma linguagem regular ou com um autômato finito. Se eu pegar uma cadeia onde eu tenho w, tal que w tem o mesmo número de zeros e uns. Ou seja, parecido com a linguagem de cima, só que sem considerar a ordem. Então, os zeros e uns podem aparecer em qualquer ordem, desde que tenham a mesma quantidade. Essa linguagem também não dá para reconhecer, porque também tem que contar. Outro exemplo, se eu tiver a cadeia, onde o formato dela é WW, certo? Com qualquer que seja a configuração de W, com qualquer alfabeto, na verdade, tá? Se eu tiver que refazer a conferência para ver se o W aparece repetido como uma subcadeia, por exemplo, 0110, 0110. Opa. E esse cara é duas ocorrências da mesma subcadeia,
eu não consigo fazer isso ser reconhecido por um autômato finito. Por quê? Justamente eu preciso repetir a mesma configuração, e isso pode ser infinito, né? Se eu tiver que lembrar exatamente qual que é a primeira cadeia, 0, 1, 1, 0. Tá? Eu posso até fazer isso com um número de estados qualquer, considerando que o meu autômato é binário. Mas essa subcadeia da metade pode ser infinita, então não tenho como eu deixar o meu autômato infinito, certo? Eu precisaria de infinitos estados. Tem até um contra-exemplo que parece que não é regular, mas é, tá? Isso é uma curiosidade, tá? W, tal que W tem um número igual de ocorrências de 0, 1 e 1, 0 como subcadeias. Parece ser um caso particular desse daqui, né? Mas não é. Nesse caso aqui, se eu tiver um alfabeto binário e o 0, 1 e o 1, 0 como sendo os elementos que eu preciso contar, nesse caso dá para fazer a contagem, digamos assim, simplesmente alternando entre a ocorrência de 0 e 1 com 1, 0, porque justamente um é um espelho do outro, tá? Fica como exercício aí para você. Dá para fazer a prova construindo um autômato finito para esse cara. Tá? Então isso aqui não é, isso aqui é uma linguagem regular, tá? Mas todas essas daqui de cima não são regulares, justamente por causa dessa característica de você precisa ter a contagem, certo? E como que a gente caracteriza esse elemento, esse conceito de contagem, né? Existe uma forma que é chamada de lema do bombeamento, que justamente mostra o que uma linguagem não pode ter para ser regular, certo? O lema do bombeamento, ele fala o seguinte: se A é uma linguagem regular, então existe um número P, que é chamado de comprimento do bombeamento, tal que para qualquer cadeia S que pertence a A, eu consigo fazer o seguinte: dividir o S em três partes, em três subcadeias, x, y, z, onde para cada i maior ou igual que zero, eu tenho que x, y repetido i vezes z, eu continuo pertencendo a A. E o comprimento do y é maior do que zero, quer dizer, eu tenho uma cadeia que fica com essa repetição de i vezes, e o comprimento do x com o y é menor ou igual que esse p aqui. Tá, o que eu estou dizendo nesse tema, o que esse lema está dizendo é que qualquer cadeia S que seja parte de uma linguagem regular, tá? Estou dizendo que há uma linguagem regular, né? Eu consigo dividir o S em três subcadeias. E eu vou pegar o meio da cadeia, quer dizer, o Y, e vou repetir i vezes, de uma ou mais vezes, na verdade, tá? E sempre que eu fizer essa repetição, eu continuo pertencendo a essa linguagem. Isso quer dizer, informalmente, que toda cadeia de uma linguagem regular tem uma parte, um pedacinho no meio, que pode ser repetido qualquer número de vezes.
essa repetição é chamada de bombeamento. Eu posso bombear esse meio da cadeia sem cair fora da linguagem, certo? Sem eu perder a característica daquela linguagem, certo? Então essa é uma característica de todas as linguagens regulares, certo? Então se eu conseguir satisfazer essas condições, essa condição de separação com essas 3 restrições aqui, eu provei que minha linguagem é regular, certo? Quer dizer, eu consegui cair nesse lema que está dizendo isso, que isso é verdade para toda linguagem regular, certo? Essa repetição, esse bombeamento, que é a característica que faz com que seja sempre possível definir um número finito de estados para um autômato e reconhecer a linguagem. Ou seja, se eu tiver isso aqui sendo satisfeito, eu consigo, com um número finito de estados, reconhecer essa cadeia. Bom, esse é o lema do bombeamento, e ele está descrevendo uma característica das linguagens regulares. Mas para que serve o lema do bombeamento? Ou melhor, como que eu uso o lema do bombeamento para mostrar se uma linguagem é regular ou não é regular? Tá? Qual que é a utilidade desse lema? Bom, na verdade o uso dele é o contrário. Tá? A gente usa o lema do bombeamento, então a gente usa essas características e analisa para provar que uma linguagem L qualquer não é regular. Certo? Repetindo, para que serve o lema do bombeamento? Serve para provar que uma linguagem L não é regular. Parece o contrário, né? A gente está pegando uma série de propriedades aqui que são características das linguagens regulares, e eu estou dizendo que eu vou usar todas elas para provar que uma linguagem não é regular. Ora, está invertido. Mas veja como faz sentido. Como é que eu provo que uma linguagem é regular? Ora, basta eu construir um autômato para ela. Se eu conseguir construir um autômato ou especificar uma expressão regular, e essa expressão regular, esse autômato, reconhecem corretamente a minha linguagem, provei que ela é regular, por definição. A definição das linguagens regulares é essa. Certo? Essas duas formas aí. Agora, como é que eu provo que não é regular? Eu posso ficar tentando por horas e horas e horas achar um autômato e não conseguir. Por exemplo, suponha que você não saiba essa característica aqui, né? Então você começa a imaginar como é que você faz um autômato que reconhece essa linguagem dos parênteses. Aí você fica tentando e você não consegue. Aí você fala, provei que não é regular. Você não pode afirmar isso, né? Porque simplesmente pode ser que você não achou ou você não tentou o suficiente. Agora, se você aplicar o lema do bombeamento e conseguir demonstrar que isso aqui não é possível, que você não tem como atender essas condições todas, você provou que não é regular. Tá? É uma prova por contradição. Certo? Você assume uma coisa e acha uma contradição, o que vai ir contra essa premissa que você assumiu. Certo? Então o processo é mais ou menos o seguinte. Como é que você usa o lema do bombeamento? Primeiro, deixa eu escrever aqui. Como usar o lema do bombeamento. Primeiro, assuma que B, uma linguagem B qualquer, é regular. Certo? Essa é a sua premissa. Aí você vai fazer o seguinte. Primeiro passo. Encontre um P, quer dizer, um comprimento de bombeamento, de forma que todas as cadeias de comprimento P ou maiores podem ser bombeadas. Né? O P é justamente esse elemento aqui. Tá? Você encontra um P que dá para bombear. Aí você faz o seguinte, segundo passo, encontre uma cadeia S que tem comprimento maior ou igual que P, mas que não pode ser bombeada. O que significa isso? Você não consegue repetir um trechinho dela
de nenhum jeito e ainda assim permanecer na linguagem. Tá? Então você tem que encontrar esse S, certo? E aí você demonstra, né, que esse S não pode ser bombeado demonstre o item 2, né, considerando todas as maneiras possíveis de dividir S em x, y e z. Então são esses 3 passos que você vai seguir. Tá? Você vai tentar encontrar um S que contradiz a sua premissa, que é de que B é regular. Porque se B fosse regular, seria possível encontrar um P e seria possível encontrar um S que pudesse ser bombeado, certo? Se eu mostrar que não é possível encontrar esse S, você está contradizendo o lema do bombeamento. Exemplo. Vamos pegar a linguagem 0 repetido n vezes, 1 repetido n vezes, para qualquer n maior ou igual que 0. Vamos começar então a nossa prova com o primeiro passo. Vamos encontrar um P aqui. Então, seja P o comprimento de bombeamento vou usar esse cara aqui. E vamos escolher um S que vai ser justamente o nosso contra-exemplo, que vai ser 0 repetido P vezes e 1 repetido P vezes. Tá? Que conforme o lema, o comprimento de S é maior do que P, como o lema diz, né? Isso é obrigatório. Então, em teoria, o S poderia ser dividido em 3 partes. Então, poderia ser S igual a x, y, z. E para qualquer i maior ou igual que 0, x, y, i, z pertence à linguagem B. Essa é a minha linguagem B aqui, tá? Acabei não escrevendo, mas é a B. Quer dizer que, na teoria, esses 2 caras deveriam ser aceitos. Porém, isso é impossível. Não dá para eu conseguir fazer essa divisão. Esse cara aqui. Vamos analisar todas as possibilidades de subdivisão. Primeira possibilidade. Y contém apenas zeros. Certo? É uma possibilidade, porque minha cadeia é binária, né? Vamos supor que o y só tem zeros. Né? Exemplo, o meu S é igual a 0, 0, 0, 1, 1, 1, ou seja, é um S que pertence à cadeia, pertence à linguagem. E para eu dividir de forma que o y seja somente zeros, deveria ser assim, ó. X igual a 0, y igual a 0, 0, z igual a 1, 1, 1, certo? Concatenando x, y, z, eu tenho S. Essa é uma divisão possível do S. Mas sempre que eu bombear o y, eu vou acabar tendo mais zeros do que 1, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, x, y repetido 2 vezes, z não pertence à linguagem B, porque eu tenho mais zeros do que 1. E a minha linguagem diz que eu tenho que ter o mesmo número de zeros e uns, certo? Não vai dar certo. Portanto, essa primeira possibilidade é impossível de você aplicar. Segunda possibilidade. Y contém apenas uns.
Então, na mesma cadeia S, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Eu teria que fazer o x igual a 0, 0, 0. O y teria que ter 2 uns. E o z teria que ser o 1 sobrando ali. Tá? De novo, é impossível bombear. Opa, coloquei um y a mais aqui, né? É impossível bombear o y, porque sempre eu vou ter um número a mais de uns do que zeros, né? Se eu bombear, por exemplo, o y 3 vezes, eu não vou pertencer a B. Deveria pertencer, porque eu estou dizendo que é possível bombear o y. Né? A linguagem B é regular, essa é a minha premissa. Né? E, no entanto, estou provando que desse jeito aqui, não dá também para dividir. Então, só resta uma possibilidade. Y contém zeros e uns. Né? Então, seria uma divisão assim. 0, 0, y igual a 0, 1 e z igual a 1, 1. Também não vai funcionar, não tem como bombear esse cara aqui. Se eu repetir o y qualquer número de vezes que não seja 1, por exemplo, 4, o que vai acontecer? Eu vou ter 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, que não pertence à linguagem, porque eu não tenho os zeros e uns, todos eles na mesma sequência, na mesma ordem, porque eu deveria ter todos os zeros antes e todos os uns depois, ou seja, os zeros e uns deveriam ser alternados. Ou seja, não tem outra forma de dividir essa cadeia. Tá? Analisei a primeira possibilidade, que é quando o y só tem zeros, não dá. Analisei a segunda possibilidade, que é quando o y só tem 1, e analisei a terceira possibilidade, que é quando o y tem as duas formas. Não tem, portanto, atender a essa propriedade do lema. Ou seja, aqui está dizendo que para qualquer... Aqui está dizendo que para qualquer y maior ou igual que 0, eu deveria ser capaz de dividir o S e ainda assim pertencer a B. E isso não é possível. Mostrei que não tem jeito, através das três possibilidades, as três únicas possibilidades de dividir o x. Desculpa, dividir o S. Certo? Ora, então eu acabei de encontrar uma contradição. Se isso era para ser verdade e isso aqui mostra que não é possível, há uma contradição. Portanto, se eu não fiz nada de errado, a minha premissa, que é essa daqui, ou seja, eu estava dizendo que B é regular, eu concluo que ela é não regular, porque é a única coisa que pode estar errada nessa história toda. Certo? Então, provei que essa linguagem não é regular. Certo? Bom, tá então resumido como que a gente usa o lema do bombeamento. Tá o truque, né? A grande sacada aqui do lema é você conseguir encontrar esse S aqui, né? Você conseguir achar esse exemplo, né, onde você acha a contradição. Na verdade, você acha o contra-exemplo do lema do bombeamento, tá? Que é justamente a forma de você usar, né? Como eu tinha comentado, é muito difícil você provar que uma linguagem é não regular demonstrando, né, que achando todos os exemplos que aquilo ali não é verdadeiro, tá? Na verdade, é muito melhor, o jeito certo é você achar um contra-exemplo, e aí você prova que a linguagem é não regular, tá? Então, de novo, importante você lembrar, para que serve o lema do bombeamento? Para provar que uma linguagem L não é regular, certo? Então, esse é o uso do lema do bombeamento. E você faz isso seguindo esses 3 passos, procurando uma contradição. Assume que B é regular, depois acha um contra-exemplo ali. Claro, envolve um pouquinho de pensamento criativo, um pouquinho de tentativa e erro, mas é a única forma que a gente tem de demonstrar isso de uma forma precisa, de uma forma formal, né? Bom, beleza. Peguei uma linguagem L, então resumindo o que a gente já sabe, né? Alguém me deu uma linguagem L, blá blá blá. Aí você tem que resolver essa linguagem, tem que usar ela na prática, na vida real. E você não sabe se ela é uma linguagem regular ou não regular.
Então o que você vai fazer? Primeiro passo, tentar para ver se dá. Português bem claro. Vamos tentar para ver se é uma linguagem regular. E como é que você mostra que ela é regular? Primeiro, faça um DFA ou um NFA. Se você conseguir, está resolvido o seu problema. Você conseguiu achar um autômato finito determinístico, que pode ter transições espontâneas também. Tá? E aí você prova que ela é regular, e você, na verdade, você prova que é regular e resolveu o seu problema, porque você já tem a máquina que reconhece ela. Tá? Ou então, você pode tentar fazer uma expressão regular. Se você conseguiu fazer uma expressão regular, você também resolveu o problema, porque você pode depois converter ela para um autômato e automaticamente reconhecer ou implementar um programa que faz isso. Aí você não está conseguindo. Você tentou fazer o autômato, tentou fazer a expressão regular e parece que não está caindo num caso diferente. Talvez você precise cair na situação de infinitos estados e não está dando certo. Então, o que você pode fazer? Você pode partir para a prova. Se você não conseguiu, tentar aplicar o lema do bombeamento. Ou seja, você vai fazer esse processo de assumir que ele é regular, achar a cadeia S, tentar mostrar que existe pelo menos um caso onde o S não se divide ou não tem como você bombear um pedaço dele, atendendo às condições do lema. Aí supõe que você conseguiu. Então você provou que L não é regular. Certo? Então você achou a conclusão, ou seja, não tinha mesmo como fazer um DFA, é impossível fazer um DFA, é impossível fazer uma expressão regular, então provou que L não é regular. O que você vai fazer? Como que você vai resolver? Né? Ora, a gente vai então superar o limite do autômato. Como o DFA não consegue contar, a gente vai fazer o quê? Adicionar no DFA um contador. Contador é simples mesmo, uma variável que conta ocorrências de um símbolo, ou conta quantas vezes aconteceu um determinado estado, algum determinado evento, certo? Quando você adiciona um contador nesse autômato, você aumenta o poder desse autômato. Então você vai passar a reconhecer uma classe maior de linguagem, que são as linguagens não regulares. Aí você tem então essa capacidade. Talvez você consiga, com o DFA, ou na verdade um NFA, né, ou tanto faz a sua versão aqui, com um contador adicionado, talvez você consiga resolver o seu problema e solucionar a sua linguagem, ou reconhecer a sua linguagem, certo? Então esse é o fim aí da história. Então se você conseguir provar que não é regular, você vai ter que partir para um autômato mais poderoso. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula, e agora é o fim do ciclo das linguagens regulares. A gente já viu, então, o conceito de como que você prova que uma linguagem não é regular, o que é um forte indicativo, que você vai ter que pensar numa outra forma de resolver o seu problema. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando com o conceito de linguagens, e o problema que a gente está trabalhando no mundo das linguagens formais é decidir se uma cadeia pertence ou não àquela linguagem. No final das contas, isso vai se traduzir em alguma implementação concreta, com algum uso prático. Tá? Mas não importa, se você caiu em uma situação que ela pode ser descrita como uma linguagem e ela é regular, saiba que você pode fazer uma implementação parecida com o autômato finito, determinístico ou não determinístico, e que você pode ter uma expressão regular que ajuda a resolver o problema. Se você, no seu problema da vida real lá, você consegue descrever ela numa linguagem e você consegue provar que essa linguagem não é regular usando o lema do bombeamento, você então sabe que na sua resolução do seu problema da vida real vai ter que ter alguma coisa a mais do que o autômato finito, vai ter que ter um contador, como eu comentei aí. Beleza? Então a gente encerra aí essa parte da disciplina com as linguagens regulares.